O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Jesus, que veio como ungido do Pai para fazer o bem, anunciar a boa nova, a libertação, para expulsar também os espíritos maus. Aqui aparece um fato até bem curioso. Em vários momentos a gente vê nesse trecho as atitudes tanto do espírito mau, do espírito daquele endemoniado, como do próprio Jesus, como do povo que o assistia. Primeiramente, quando esse homem vai ao seu encontro e se prostra diante de Jesus. Como que alguém pode se prostrar diante daquele que vem perturbar?
que tens a ver conosco? Vieste para nos destruir? Claro que uma pessoa normal não faria isso, a não ser aqueles que estavam combatendo Jesus por questões políticas, religiosas, que não aceitavam, não concordavam, mas era em grupo, eles não faziam isso sozinhos porque tinham medo do povo, porque o povo acolhia bem a Jesus como que um, mas é o espírito mau que faz isso. E aí, dentro daqui, uma outra palavra, outra passagem, quando diz: nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Não só se prostrar, mas também professar publicamente quem é Jesus. E se em outra passagem os fariseus dizem que Jesus expulsa o demônio por Beelzebu, que é o chefe dos demônios, aqui não há nada que demonstre isso. Quer dizer que se Jesus expulsasse os demônios pelo príncipe dos demônios, este poderia talvez até fazer uma referência a essa situação. Mas estava bem consciente também, não sei se ele tem consciência, mas está bem consciente que pediu: se nos expulsa, manda-nos para os porcos. Por que nos porcos? Certamente para os judeus, que eles não lhes era permitido comer carne de porcos, então alguém ali estava transgredindo os preceitos, as leis, porque estavam criando porcos. Se não podia comer, por que criar? Então aquilo ali era para atingir a outras pessoas que não se consideravam dentro da religião judaica, ou mesmo alguém que transgredisse a lei, apesar de que eles eram muito apegados à lei. E com isso, Jesus permitiu. E aqueles porcos vão, de bandada, desce o morro abaixo e vão cair no mar onde se afogaram. E aí? Claro que alguém tomou prejuízo com isso, né? Os donos o dono dos porcos, ou quem cuidava, porque porco não é uma coisa que fica criado por aí no meio do mato, mas se era uma criação, porque alguém investiu e certamente teria lucro. Tanto que o povo pediu a Jesus que ele não ficasse mais ali, que poderia sofrer retaliações diante da situação. Não se fala mais o que aconteceu, mas foi alertado. E aí vem a situação daquele homem que pediu para seguir a Jesus. E Jesus o que fala? Prega o que Deus, na sua misericórdia, fez por ti. Nós temos muitos problemas, dificuldades, doenças, e o nosso costume é reclamar. Tem aqueles que nunca reclamam, talvez a gente veja neles sempre uma cara feliz, sorridente, mas a gente não sabe o que se passa dentro no coração, no corpo daquela pessoa que está sofrendo. Mas é comum nós reclamarmos. Um dia está com a dor aqui, outro dia a dor ali, e quando essa dor some, a gente não reconhece. Passam dias, olha aquela dor, nem sei quanto tempo que passou. E nós que, quem sabe, rezamos muito para nos afastar a dor, a doença, quando a gente fica, pelo menos, aliviado da dor ou até curado, a gente se esquece de agradecer, como aqueles leprosos, quando 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus, e nós somos um desses 9, em grande parte das vezes, porque não sabemos voltar para agradecer. Mas nós temos muitos exemplos na Bíblia em que Jesus curava ou fazia o bem, e aquele beneficiado seguia Jesus. É esse endemoniado
Claro que ele pede, mas Jesus fala da outra missão. É o endemoniado, é o coxo, é o cego. E Jesus, em alguns, fala: não fale muita coisa para os outros. Ou você fala: fale para os outros o que aconteceu. Quando Jesus estava por ali, se falasse e espalhar a notícia, ele não ia ter sossego. Mas como ele ia para outros lados, aí já falou: fale isso para os outros. Quer dizer, a maravilha que o Senhor, na sua misericórdia, operou em ti. Então, que nós saibamos, não no fanatismo, não no exagero, mas com muita fé mesmo, agradecer a Deus e saber proclamar a grandiosidade de Deus. Deus hoje usa uma expressão, né? Deus é sempre bom. Mas havia uma outra um pouco razoável, né? Agora eu descobri que Deus é bom. Que bom que você descobriu. E nós, se nós descobrimos e se sabemos valorizar, isso é o que vale. Vamos nos colocar sempre diante de Deus como aquele que é beneficiado e que sabe valorizar os seus feitos e que nós também correspondamos fazendo tudo bem e bem feito. Vamos agora fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a fugir do mal e a ensinar a pregar o bem.